Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e hoje aqui volto para vocês com um review depois de um bom tempo aí sem review, né? Estamos aí enfrentando essa crise econômica monstruosa, essa guerra tarifária, e aí a gente acaba ficando numa situação de refém, né? Não que no capitalismo nós não sejamos sempre reféns, nós sempre somos reféns desses grandes poderes malditos que existem aí, mas a coisa tem piorado lá com a ascensão do Laranjão no trono dos Estados Unidos, né? Porque aquilo é praticamente uma monarquia. Mas em todo caso, vamos lá, deixando de lado aqui um pouco dessa parte mais ácida, trago para vocês hoje um pouquinho atrasado no finalzinho ali, né, do segundo tempo, no 4 de maio, né? May the Fourth be with you. Trago aí para vocês uma figura do Star Wars, tá? Uma figura da Black Series, da Hasbro, dessa linha deles de mais ou menos ali 15 centímetros. Trago para vocês um personagem muito bacana, muito importante, que é o nosso querido Revan. Aqui ele está como Darth Revan, mas enfim, depois eu vou explicar para vocês porque eu não chamo ele de Darth Revan, tá? De qualquer forma, gente, é um prazer estar aí com vocês de novo. Peço para vocês que se gostam do canal, curtem, compartilhem, comentem. Vou explicar um pouco aqui do Revan para vocês e aí a gente vai fazer uma análise da figura, tá? Então, essa série aqui da Black Series, tem o Revan aqui bonitão. Já conseguimos ver aqui que essa figura tem apenas o Revan e dois acessórios que são os dois sabres de luz. Atrás nós temos a história do Revan aí em 4 línguas, né? Darth Revan, um enigmático ex-herói da Guerra Civil Jedi, também desempenhou um papel decisivo na guerra entre o Império Sith e a República Galáctica. Bom, aqui a capa, né, o número 34 da figura, o rosto do Revan aí com a máscara. Desse lado aqui tem apenas o 34, Darth Revan. Enfim, vamos lá, gente. Antes de mais nada, quem é o Revan, né? O Revan é o personagem jogador que nós temos ali no game de 2003, aliás, o melhor game de Star Wars já lançado, que é o Knights of the Old Republic, né? Também conhecido entre os fãs como KOTOR, ou KOTOR, né? No Brasil a gente fala KOTOR, tá tudo certo, tá? O Revan, então, quem ele seria? Ele é um cavaleiro Jedi que durante as Guerras Mandalorianas, que é um episódio da história dos Jedi ali, que se passa no ano 3400 e alguma coisa, não vou me lembrar de cabeça, vou botar aqui embaixo para vocês, nós temos os grupos Mandalorianos, que ficaram muito famosos aí, né, com a série do Mandaloriano. Os grupos Mandalorianos iniciam uma cruzada para destruir a galáxia, né, não a galáxia necessariamente, mas submeter a República e desenvolver ali o Império Mandaloriano. Bom, e aí a história, não é essa história do jogo, essa história é uma prévia do jogo, né? Então o Revan vai lutar nessas guerras para impedir os Mandalorianos de destruírem ali tudo que a República construiu, né? E aí o Revan, ele, para fazer essa empreitada contra os Mandalorianos, ele vai contra os conselhos do Conselho Jedi, então, que existia naquele momento. O Conselho Jedi estava muito preocupado porque a agressão dos Mandalorianos estava muito gratuita. Então eles pareciam perceber que tinha alguma coisa por trás, algo que não estava completamente claro. Então eles achavam que o ataque aos Mandalorianos seria um erro. O Revan contrariou os seus mestres e foi para essa guerra, e obviamente isso se mostrou um grande erro, né? Porque durante essa guerra o Revan acaba ali cometendo atrocidades para deter os Mandalorianos, que também cometiam atrocidades, né? Então é bastante interessante a gente pensar isso num momento de massacre na faixa de Gaza, né? Que o Estado sionista, genocida de Israel, tem matado aí população palestina sob a justificativa de que está matando inimigos. Então assim, né? Já num game de 2003, que é obviamente galgado em histórias reais, né? Ele é inspirado em histórias reais, a gente já percebe que assim, quando você usa as armas do seu inimigo, você se torna ele, né? Então o que vai acontecer com o Revan é que ele vai acabar aí sendo corrompido pelo lado sombrio da força e também, obviamente, por ações do Império dos Siths, né, dos verdadeiros Siths, porque apesar do Revan ter o título de Darth, nesse período aqui eles não são a verdadeira ameaça, né? A verdadeira ameaça é o Império Sith que está em Outer Rim, e aí o Revan acaba caindo pro lado sombrio, o jogo se desenvolve, ele acaba sendo capturado, né? Tem a memória apagada, então você joga com o Revan ali com uma memória apagada, e aí você pode ir tanto pelo caminho da luz quanto pelo caminho das trevas. Obviamente nós só vamos pelo caminho da luz porque nós somos bonzinhos, somos puros de coração. Enfim,
O Revan, então, tem uma saga muito interessante nesse jogo inteiro. Depois ele ainda vai ser muito importante na história aí do Star Wars, que nesse momento ainda não se sabe se ele vai continuar no Legends ou se ele vai pro Canon. Muito provavelmente vai pro Canon, porque Revan é um dos personagens mais amados de Star Wars. No universo expandido, talvez ele seja o mais amado de todos, e é um personagem extremamente importante, tá? Mas eu já falei muito aí pra vocês do Revan. Se vocês quiserem aí um vídeo só com a história do Revan, eu faço, tá? Mas vamos ver a figura. Então, vamos abrir a caixa. Já soltei aqui. Essa é uma figura já antiga, mas que, como eu vou iniciar aí a minha onda de reviews de Star Wars, nada melhor do que o Revan para começar. Eu vou tirar o bonitão da caixinha, do blister agora aqui, né? Já caiu o nosso sabre. Vamos lá. Essa figura, gente, hoje é bastante chatinha de encontrar, tá? O Revan acabou aí, né, se tornando uma figura... ele já era, tá? Inclusive, quando nós formos fazer o review da figura de 3.75 do Revan, a gente vai falar disso. E sim, eu tenho 2 Revans. O Revan é, junto com o Killan Voss, o meu personagem favorito de Star Wars. Então gosto muito, muito dele mesmo. Então eu tenho 2 versões dele sim, tá? Então vamos lá, aí a figura. Antes de mais nada, vamos ver os 2 sabres dele. Então ele vem com 2 sabres de luz aí, diferentes, né? Ele vem com o seu sabre vermelho e com o seu sabre roxo. Uma coisa bastante interessante de se citar sobre o Revan é o seguinte. Ele não tinha um sabre canônico na época que ele foi lançado, mas a maior parte dos fãs convencionou a utilizar ali com o Revan um sabre roxo, né? Então, quando ele está na versão Sith, ele usa esse sabre vermelho, que é o sabre típico dos Siths, e aqui ele usa esse sabre roxo, com uma empunhadura diferente. O meu tá até meio tortinho aqui por ficar na caixa. Muito provavelmente da época que ele era Jedi, simbolizando aqui que ele está na luz, mas que ele, quem uma vez tocou a escuridão, acaba sempre ali tendo a escuridão, pelo menos elementos da escuridão, junto de si, tá? Deixa eu colocar aqui e vamos então à nossa figura. Então o Revan, ele vem assim. É interessante a gente pensar o seguinte, claro que ele é amplamente inspirado pelo Darth Vader, mas esta máscara do Revan é uma máscara mandaloriana. A história expandida do Revan se desenvolve também ali nos quadrinhos, e aí nos quadrinhos tem uma mandaloriana que resolve romper com uma determinação extremamente genocida do Imperador Mandaloriano, né, do Grande Mandalor. Inclusive depois você sabe que o Grande Mandalor estava sob influência do Darth Tenebrous, se não me engano. Não, Tenebrous não, porque o Tenebrous é o mestre do mestre dos Sidious. É o Darth... Depois eu vou lembrar o nome dele. Mas é o Sith mais poderoso que já existiu, né? Que era o Imperador Imortal. Depois eu vou lembrar o nome dele e eu coloco aqui embaixo pra vocês. Mas a questão é que ela foi lutar contra essa determinação e aí ela morre pra salvar pessoas inocentes. Então o Revan usa a máscara dela como forma de honrar o sacrifício dela. Essa máscara do Revan, então, semelhança com o Mandaloriano, sim, é por conta disso, tá? Então, vamos lá, as primeiras impressões. Bom, gente, a figura é maravilhosa, né? O que nós vamos falar? Ele tem aqui, ó, a roupa dele aqui embaixo, a armadura, tem em tecido esse saiote dele, essa parte aqui é em plástico, mas aqui é em tecido. É interessante porque, não sei se vocês perceberam esse easter egg, em um episódio de O Livro de Boba Fett, o líder do Povo da Areia, o guerreiro sacerdote, né, o cerimonialista, ele usa uma roupa muito parecida com a roupa do Revan. E o Revan havia se tornado uma figura mitológica entre o Povo da Areia, justamente pela atuação dele quando ele estava caçando o dragão Krayt lá no mundo de Tatooine. Então, isso aí é uma referência muito legal, muito bacana, que indica que muito provavelmente o Revan vai fazer parte aí do canon, tá? Mas então tem essa parte aqui certinha, essa parte também vermelha aqui, ela é de plástico, né? Não é de tecido. A parte do pipi dele é uma calça normal, tá? Preta. Detalhes muito legal, a armadura dele aqui num tom, ele é meio roseado, né? O cara é num tom muito bonito, tá? Muito bonito. E aí, né, ele tem aqui essa característica toda. A capa dele também fina, essa aqui é a parte de trás. Percebam que é uma figura espetacular. Vamos lá. Aqui o Revan ele tem
a articulação, né? Vamos para a parte das articulações. De primeiras impressões, o negócio é maravilhoso. Então, articulações aqui no braço são simples, então infelizmente não dá para fazer muita pose, né? Articulação simples nos cotovelos. Ele tem articulação nas mãos, beleza? Ele tem uma articulação aqui, ó, no tórax, cortado aqui na parte de cima, percebe? Legal pra caramba. No joelho, a articulação é dupla, então você consegue fazer ele pulando umas, né, poses muito interessantes. Ele abre o espacate não muito, por conta da escultura aqui, ó, que vai prender ele. Ele não consegue abrir muito, mas o Revan é uma figura espetacular. E aí, vamos colocar na mão dele os dois sabres para darmos uma olhada nessa figura no nosso aí review de 4th of May. Então, tá aqui, ó, o nosso querido Revan aí em toda a sua glória. Uma figura realmente muito bonita, muito bacana, de um personagem muito importante de Star Wars, tá? Pra quem conhece Star Wars, sabe aí que eu tô chovendo no molhado, o Revan é uma figura muito, muito importante. Vamos ver o tamanho do Revan, pra gente poder aí então ver essas dimensões dele. A minha régua quebrou, então eu vou fazer invertido, tá? De 30 até mais ou menos 16, então ele vai ter aí 14 centímetros, né, de altura. É uma figura pequena? Então depende, o Revan é pequeno. Ele tem um tamanho pequeno em Star Wars, ele não é um personagem gigante, né? Ele não é alto, como por exemplo é o Darth Vader, ou como por exemplo é aí o próprio Mandalore, né? Ele é um cara mais baixinho, tá? Vamos fazer uns comparativos aqui. Ele do lado do Spawn do McFarlane. Então percebam, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar esse Spawn em pé, né? Ele tava de um jeito ali que eu tava apoiando. Não sei se eu vou conseguir acertar ele muito bem, senão eu faço um corte aqui. Bom, galera, desisti de tentar colocar ali o Spawn em pé. Não sei que raio tá acontecendo, mas o bicho não para em pé. Então coloquei ali o Kotal Kahn de um lado e coloquei ali o nosso queridão Atuma do outro. Percebam que assim, não dá para fazer escala, né? Ele fica muito pequeno, muito, muito pequeno mesmo. Essa série do Star Wars da Hasbro, ela tem essa característica de ele teoricamente seria ali de 16 centímetros, mas ele é muito menor, então realmente não escala, o negócio não fica legal. Essa série do Star Wars eu inclusive desisti nesse tamanho por duas razões. A primeira razão é que qualquer um que coleciona Star Wars sabe que sim, é impossível ter nesse tamanho. Tem muito personagem, você quer todo mundo, e aí não dá pra colocar esses caras todos juntos numa estante, porque senão você tem que sair da sua casa pra colocar os personagens que seriam lançados, né? Outro problema é essa questão da escala, realmente dá uma incomodada. Mas o comparativo tá aí pra vocês verem esse tamanho. Então tá aí, galera, pra vocês o Revan, pra mim um dos personagens mais importantes de Star Wars, que merece aí uma série nível Mandaloriano, nível Andor aí, porque realmente é um personagem muito importante nessa saga, muito significativo para muita gente e que realmente marcou aí toda uma geração com KOTOR e os demais jogos e o universo expandido como o livro e as séries ali do Revan em quadrinhos, beleza? Agradeço aí pela atenção de vocês, gente, muito obrigado. Curte aí, compartilhe, comenta, vamos que vamos, fortalecer o colecionismo de gente boa, beleza? Um abraço a todos e até a próxima, com talvez o maior de todos os Cavaleiros Jedi, se não o maior, muito provavelmente um dos mais interessantes. Um abraço a todos e até a próxima.